Olá galerinha, nosso primeiro vídeo aí educacional, vamos estar passando sobre a teoria dos conjuntos para nós finalizarmos esse assunto aí. Então, o que vem a ser a teoria dos conjuntos? Vamos dizer que é um ramo da matemática que estuda coleções de elementos, conjuntos. Esses elementos, essa coleção a gente chama de conjuntos. Então quando a gente tem aí, por exemplo, as figurinhas da Copa, nós temos um conjunto de figurinhas da Copa, o qual a gente coleciona através de um álbum. Podemos dizer que esse álbum é o que reúne esse conjunto dessas figurinhas. É bom ressaltar que esse conceito de teoria dos conjuntos é muito importante para as questões de funções que nós vamos estar aprendendo no decorrer desse ano, ok? Então, muita atenção nesse conceito, que parece um conceito mais simples, mas vocês vão ver que tem um momento que dá uma complicadinha na cabeça. Então, muita atenção e dê o devido valor a esse conceito, porque ele será muito importante para vocês, tá ok? Aqui nós temos um N que comeu aqui, conjuntos. Então vamos lá, gente. Como é que a gente representa um conjunto? A gente pode representar da forma extensa. Ok? Na forma extensa nós vamos fazer como? Nós vamos representá-lo ele sempre com uma letra maiúscula quaisquer. Você pode definir essa sua letra maiúscula, certo? Pode ser A, B, C, Z, a que você achar melhor. Importante, tem que ser maiúsculo. Ele sempre estará entre chaves, tá? Que é esse símbolo matemático aqui. Esse conjunto sempre estará entre chaves. E ali dentro desse conjunto, dessas chaves, vai estar quem? Os seus elementos. Por exemplo, aqui eu vou fazer o conjunto das letras das vogais. A, E, I, O, U. Veja bem. Temos aqui o símbolo que vai estar identificando esse conjunto, que é a letra A. Esse conjunto é o que? É A, E, I, O, U. Ou seja, esses elementos entre chaves são o que compõem o meu conjunto A. Tá? Com exceção de alguns conjuntos, por exemplo, conjuntos números naturais, qual essa letra aqui, ela é uma letra específica, e somente aquela, tá? Os demais conjuntos você pode representar com qualquer letra que você quiser, como a gente já falou. Tá? Então, conjuntos naturais, inteiros, e outros conjuntos aí, os quais tem uma exceção, como o conjunto universo, mas isso aí a gente vai estar discutindo posteriormente. Então, o conjunto, em resumo, se apresenta dessa forma aqui, por extenso, digamos assim. Mas é só com letras. Esses conjuntos podem ser números. Nós vamos trabalhar bastante números, que é uma maneira de fixar mais o conceito. Esses conjuntos podem ser frutas, Ou seja, os elementos de um conjunto, ele pode ser infinito, pode ter infinitas possibilidades. Esses elementos podem ser objetos, frutas, letras, números, etc. O importante é que nós estamos, que caiba esse conceito, que tudo que estiver dentro do conjunto, nós chamamos de elementos que compõem esse conjunto, tá ok? A outra forma de nós apresentarmos esse conjunto é através de diagrama. O diagrama de Euler-Venn, tá? Vou botar aqui diagrama apenas. Não se atenham ao nome, que o nome não vai mudar nada. Então o diagrama de Euler-Venn é o seguinte: eu posso representar ele através de um círculo. Não necessariamente um círculo, pode ser oval, por exemplo. Pode ser qualquer formato, desde que ele se feche. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Tá? Vamos dizer que aqui é o 1, 2, o 3, aqui eu tenho o 7, o 8 e o 9 compondo esse conjunto, aqui eu tenho o A, o E, o I, o O e o U, que compõem esse conjunto. Então tem aqui o conjunto A, B e C, ambos representados através do diagrama de Euler-Venn, ok? A outra maneira que a gente tem para compreender, para apresentar esses conjuntos, é por compreensão. Por compreensão, gente,
por compreensão, a gente vai estar informando através de símbolos matemáticos ou até através de uma frase o que compõe aquele conjunto. Por exemplo, eu vou criar aqui o conjunto A. O conjunto A é igual a letras, as vogais. Que conjunto é esse? É o A, E, I, O, U. Então, quando eu falo que eu vou representar ele por compreensão, eu estou, na realidade, fazendo com que aquela pessoa que está vendo esse conjunto interprete o que eu quero que esse conjunto seja. Essa interpretação ou essa compreensão, ela tem que ser exata, ela não pode dar duplas interpretações. Tá? Vamos representar uma forma que vocês vão estar trabalhando direto com ela, por exemplo. Ó, X, vou dizer aqui que o X maior que 1, certo? O que eu digo aqui, ó, X, B é o conjunto de todos os X, sendo que X é maior que 1, tá? Se lê dessa forma aqui na realidade, ó, B é o conjunto de todos os X, tal que é esse sinalzinho aqui, X é maior que 1. Imagine você escrever isso tudo aqui, né? Dentro da chave. Então a gente escreve por compreensão, que é esses símbolos matemáticos. Vamos fazer um outro aqui, ó, que esse aqui eu rasurei um pouco. Né? Vamos fazer aqui, ó. Se é o conjunto de todo x, tal que x, essa minha perninha do x, ele é menor que 0, fechou. E vamos botar aqui o conjunto D também, ó. X tal que 0 menor que x e x menor que 9. Opa, x menor que 9. Que conjuntos são esses? Ó? C é o conjunto de todos os x, tal que x menor que 0. Ora, x menor que 0, vou trabalhar aqui com números inteiros, então será quem? O infinito, menos 2, menos 1, e o 0 não entra, tá? Que é menor que 0. Aqui, 0 está, o x está entre 0 e 9, está vendo que não é menor e igual, é apenas menor, né? Então ele está entre o 0 e o 9, então x é quem? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito fácil isso, né? Então, por compreensão é isso. Vocês vão estar utilizando muito essa questão de compreensão, em representação por compreensão, lá nas funções, para apresentar os resultados das funções, etc. Ok? Então, de que forma a gente pode representar os conjuntos? De forma extensa, através de diagramas, ou através de compreensão. Ok? Existe, agora, a gente trabalha relações de elementos em relação ao conjunto, uma relação que a gente chama de relação de pertinência. Trabalhar aqui. Relação de pertinência. O nome já diz, ó, pertinência. Tá? Nós estamos falando de quem? Do pertence e do não pertence, certo? Pertence, não pertence. Nós vamos estar sempre trabalhando essa pertinência quando a gente estiver comparando, por exemplo, elementos com conjuntos. Vamos pegar esse conjunto aqui, ó, o conjunto A, por exemplo. Nós temos aqui o 1, o 2 e o 3, ok? Então eu quero comparar em relação ao conjunto A, o número 1, vou comparar o número 3, o número 5. São elementos, tá? Esses elementos aqui. Em relação ao conjunto A. Então, em relação ao conjunto A, o 1
pertence a esse conjunto? 1 está aqui dentro? Está. Então, logo 1 pertence a A. O 3 em relação a A, o 3 está aqui dentro? Está. Então, o 3 pertence a A. E o 5, o elemento 5, está aqui dentro de A? Não. Então, o 5 não pertence a A. Ok? Pertinência é exatamente isso, verificar se um elemento está dentro ou não. A gente vai trabalhar bastante com números, que fica mais fácil vocês compreenderem, tá? Mas poderíamos estar comparando aqui os elementos das vogais, por exemplo. Poderíamos estar comparando aqui também os elementos de frutas, por exemplo. A gente poderia estar aqui perguntando a amora pertence ao conjunto C? Não, não pertence. A maçã pertence? Pertence, tá? A gente vai trabalhar sempre nossos exemplos com números, que é o que vocês vão estar trabalhando bastante aí nas funções, etc. aí para frente. Então essa é a relação de pertinência. Além da relação de pertinência, antes da gente entrar na relação de inclusão, vamos lembrar do conceito de subconjuntos. Okay? Conceito de subconjuntos. Então, o que é o subconjunto? Vamos supor que eu tenho aqui dois conjuntos. Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B, 2, 4 e 6. O subconjunto, para que ele seja um subconjunto de um outro conjunto, ele tem que ter todos os elementos dele contido nesse conjunto maior. Tá? Ou esse conjunto também pode ter os mesmos elementos. Pode ser um conjunto igual. A igual a B. Vocês percebam aqui, ó, o 2 está no A, o 4 também está no A, o 6 também está no A. Então a gente diz que B é subconjunto de A. Tá vendo aqui, ó? B é subconjunto de A. Ok? Por que B é subconjunto de A? Porque todos os elementos de B pertencem a A. Tá? Se tivesse um elemento aqui a mais e esse elemento não pertencesse a A, o B deixaria de ser subconjunto de A. Então a condição para que ele seja subconjunto, todos os elementos dele precisam estar em A, precisam pertencer a A. Ok? Vamos falar da relação de inclusão. Tá, gente? Tá aqui, já está tudo escrito, que eu tive um problema de armazenamento do vídeo. Então eu estou reaproveitando o material que eu já tinha escrito. Relação de inclusão. Relação de inclusão é quando eu relaciono subconjunto com conjunto. Lembra lá na relação de pertinência, relacionava elemento com conjunto. Na relação de inclusão, eu relaciono o subconjunto com o conjunto. Ok? Então, ó, os sinais de relação de inclusão é o quê? Czinho, vamos chamar aqui da nossa ferradurinha aqui de cavalo, ó, que é um C mais extenso, né? Mais longo. Ó. O C quer dizer que está contido. O C com o corte na diagonal não está contido. O C invertido contém. O C invertido com o cortezinho não contém. Se nós relacionarmos aqui ó, A e B, nós olharmos aqui ó, o A, ele não contém B. Por que o A não contém B? Não está contido em B. O A não está contido em B por quê? Primeiro, A já tem mais elementos do que B, então é impossível que A esteja dentro de B, certo? Está contido quer dizer que ele está dentro ali. Eu não preciso nem avaliar os elementos, já dá de perceber que pelo tamanho dos elementos, pela quantidade dos elementos, é impossível que A esteja dentro de B. Então A não está contido em B. Tá? Porém B está contido em A. Por que B está contido em A? A primeira coisa, ele tem menos elementos do que A. Então a probabilidade de ele estar contido ali dentro é grande. Agora só precisamos verificar se os elementos de B estão todos dentro de A. Tá, tá e tá. Logo, sim, B está contido em A. Porque todos os elementos de A estão contidos ali dentro, ok? Se nós olharmos aqui também, ó, A contém B, veja que A não está contido em B, mas A contém B. Por quê? Porque todos os elementos de B estão dentro de A. Então A contém B, certo? Ele abraça B, olha aí, ó. Se A é maior, a quantidade de elementos é maior do que B, a probabilidade dele ter os elementos de B nele são grandes. Avalia-se os elementos, todos os elementos estão ali dentro,
Logo, ele sim, ele contém. Todos os elementos de B estão ali dentro dele, certo? Porém, B não contém A. Por quê? Primeiro, pela quantidade de elementos. É impossível ele ter todos esses elementos dentro dele ali se ele só tem 3. Então, só por aqui a gente já sabe que B não contém A. Ou seja, os elementos de A não estão aqui dentro. Tá ok? Só parte deles. Então, B não contém A. Esse outro sinalzinho que nós estamos falando aqui, ó, refere-se a quem? Ao nosso conjunto o vazio. Tá? Conjunto vazio, assim, ó, você tem um pote, não tem nada dentro dele, você diz que esse pote está vazio. Conjunto é igual, tá? Não tem nada dentro do conjunto, o conjunto está vazio. Então, ó, eu posso representar o conjunto vazio entre chaves, ou com esse sinalzinho aqui, ó, um zero cortado na diagonal. Veja bem que isso é diferente disto. Aqui nós temos um conjunto vazio. Aqui nós temos o número φ, tá ok? Então, para representar o conjunto vazio, é importante que esse corte seja na diagonal, tá? E a parte superior esteja caída para a direita, certo? Então, esse aqui é o conjunto vazio, esse aqui é o φ, esse é diferente desse. O conjunto unitário, o nome já diz, ele tem apenas um elemento dentro. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto A é composto pelo elemento 3, ou seja, ele tem apenas um elemento, ele é unitário. Ah, mas o 3 ele representa 3 unidades. Não, nós estamos falando aqui de elementos, tá? Apesar do 3 representar 3 unidades, ele está aqui como um elemento, como um único algarismo. Então ele é um só. Então 3 é um conjunto unitário. Por exemplo, aqui em diagrama de Venn, já aqui, ó, de Euler-Venn, a maçã também é um conjunto unitário, porque não tem mais nenhuma fruta ali junto com ela, tem apenas um elemento. Tá? Eu tenho um único elemento, o conjunto passa a ser unitário. Vamos falar primeiramente agora das operações de conjuntos. Operações de conjuntos são as operações que a gente efetua com o conjunto. Nós temos aí a união, a intersecção e a diferença. Vamos ver uma por uma. Primeiro a união, certo? A união é quando eu pego dois conjuntos e uno eles em um único conjunto. Pego todos os elementos dos dois em um único conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Ok? O conjunto A e o conjunto B têm seus elementos. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu uno os dois elementos, e o símbolo da união de elementos é esse U aqui, ó, é um U grandão, tá? Vamos dizer que é um U maiúsculo na letra de forma. Quando eu faço a união B, eu estou pegando todos os elementos de A e unindo com os elementos de B. Eu fiz eles separados aqui propositalmente, tá? Para depois mostrar para vocês qual é a forma correta da gente representar pelo diagrama de Venn, de Euler-Venn, para não dar esse problema aqui. Perceba aqui, ó, a união de todos os conjuntos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje, professor, mas aqui eu tenho, ó, o 3 tem nos dois conjuntos, o 4 tem nos dois conjuntos e o 5 também tem. Por que eles não estão repetidos aqui? Justamente para eles serem o mesmo elemento. Então eu não repito o mesmo elemento, tá? E a maneira correta de eu representar pelo diagrama as operações de conjuntos é essa aqui, ó, intercalando os conjuntos, tá vendo? A e B, daí fica fácil. Eu tenho aqui o conjunto A que intercala com o conjunto B. Do lado de fora aqui dessa junção, eu tenho somente os elementos que pertencem a A, o 1 e o 2. Aqui no B, é somente os elementos que pertencem a B, o 6 e o 7. E aqui no meio, eu vou ter os elementos que pertencem a ambos, que é o 3, o 4 e o 5. Agora sim, a união B eu só copio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? A união é praticamente isso, mumuzinho, né? Fácil. Próximo é intersecção, gente. Intersecção é um conceito também simples, mas às vezes complica a cabecinha dos alunos, tá? Intersecção, ó, falando de reta, é o ponto onde as retas se encontram, tá? No conjunto é a mesma coisa, tá? É onde os conjuntos se encontram, ou seja, onde eles possuem os mesmos elementos. Esse é o ponto de intersecção dos conjuntos. E a intersecção representa essa letrinha aqui, ó, U invertido, tá? U de cabeça para baixo. Então, ó, a intersecção entre A e B
está justamente nesse ponto aqui onde eles se encontram. E os elementos que estão aqui dentro, quais são? 3, 4 e 5. Certo? Então, A intersecção B é 3, 4 e 5. São os elementos que eles têm em comum. Simples, né? Muito simples. Intersecção e união. União, todo mundo. Intersecção, só o que possui em comum. O outro conceito é o conceito de diferença. Diferença, o símbolo é justamente o sinal de menos, da subtração, tá? E a gente efetua justamente isso, A menos B ou B menos A, o que o exercício estiver pedindo. Por exemplo, aqui, ó, vou fazer os dois, vou fazer o A menos B e o B menos A. Vou usar os mesmos números dos conjuntos de lá para facilitar a compreensão, tá bom? Então aqui, ó, quando eu faço A menos B, eu estou querendo dizer o quê? Eu quero, ó, somente os elementos de A sem os elementos de B. Quais são os elementos de B? É o 6, o 7, o 3, o 4 e o 5 também. Então, ó, eu tiro o B fora. O que sobrou? O 1 e o 2. A menos B igual a 1 e 2. E B menos A, eu estou falando a mesma coisa, só que agora em relação a B. Eu quero somente os elementos de B sem os elementos de A. Então vem aqui, ó, tiro A. Sobra quem? O 6 e o 7, somente os elementos de B. Os elementos que pertencem apenas a B. Tá aqui, 6 e 7. Simples também, né? União, intersecção, diferença. Gente, é muito simples esses conceitos. Um outro conceito que às vezes dá um nozinho na cabeça, gente, é o complementar. O que é o complementar? É uma diferença também, só que é uma diferença que está relacionada a um conjunto e o seu subconjunto. Tá? A gente chama de complementar. Olha aqui, que baguncinha que vai dar agora. Então, ó, como eles são conjunto e subconjunto, eu tenho aqui um conjunto que está dentro de outro conjunto. Lembrando que o subconjunto, todos os elementos do subconjunto pertencem ao conjunto. Então aqui o conjunto A quem é? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B quem é? Apenas o 5, o 6 e o 7. Quando eu uso aqui o complementar, eu sempre vou estar relacionando, sempre, tá gente? O subconjunto com o conjunto, tá? Ou seja, eu quero a relação de A a B. Então, A a B. Eu relaciono o conjunto com o subconjunto, certo? Então vamos lá. Como é que eu leio esse Czinho comprido, que tem o A aqui embaixo e o B lá em cima? Complementar de A em relação a B, ok? Então sempre, ó, complementar de A, o de baixo, em relação a B, o de cima. Se for outro número que representa o conjunto que você está trabalhando, você vai ler dessa forma, ó. Complementar do de baixo em relação ao de cima. E a operação que eu vou efetuar é uma diferença do de baixo com o de cima, A menos B, certo? Ó, complementar de A em relação a B, que é igual a A menos B. Se nós fizermos aqui ó, o A menos B, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero somente os elementos que pertencem a A, sem os elementos de B. Então, se eu apagar o B aqui, ó, o que acontece? Sobrou quem? 1, 2, 3, 4. Ou seja, o complementar de A em relação a B é 1, 2, 3, 4. Simples, né? Por mais simples que seja, sempre dá um nozinho na cabeça o complementar, tá, gente? Normal. Fazendo aqui ó, em relação da forma tabular, ó, aqui até eu já risquei, conjunto A, estou escrevendo ele aqui, ó, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, como eu falei para vocês no início. O conjunto B é o 5, o 6 e o 7. Se eu não quiser fazer o teorema, o diagrama, me perdoe, não quiserem fazer o diagrama, é só a gente começar a riscar o que eles têm em comum, tá vendo? 5 é em comum, 6 é comum, 7 é comum. Então nós temos esses elementos em comum com os dois conjuntos. Vai sobrar quem? Somente o complementar, ok? Todos compreendidos? Simples, né? Então, um complementar de A em relação a B, repito, é 1, 2, 3, 4. Para finalizar agora a questão básica do conjuntos, a gente vai falar de finitos e conjuntos infinitos. Conjunto finito e infinito, bem simples, né? Olha só, vou fechar aqui para despoluir aqui o negócio. Conjunto finito e infinito. O finito é aquele conjunto que eu consigo enumerar os seus elementos.
Por exemplo, 1, 2, 4, 6 e 8. Quantos elementos tem? 5 elementos. Consigo enumerá-los. Então ele é um conjunto finito. 1, 2, lá vai para o lado até 3.500. Quantos elementos ele tem? 3.500. Eu consigo enumerar, eu consigo ver o fim desse conjunto, eu consigo enxergar o todo desse conjunto. Então a gente diz que esses conjuntos são finitos. O conjunto infinito é aquele conjunto que eu não consigo ver seu fim, ele vai ao infinito e além. E nem o Buzz Lightyear, né? Então olha lá, 1, 2, 3 e ao infinito e além. Então ele não tem fim, eu não consigo enumerar, eu não consigo enxergar todos os elementos, não consigo visualizar na minha mente todos os elementos desse conjunto, porque ele vai ao infinito, tá? Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Pessoal aí que está em casa, vou estar deixando o material para vocês lá no Google Sala de Aulas. Pessoal que não pertence à minha turma, se quiser também um material, deixe nos comentários, eu boto depois o link ali no vídeo, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.